né? De que forma? Quando eu falo uma pessoa que tem dificuldade de atenção, na linguagem da terapia floral, né, tem alguns conceitos, existem alguns temperamentos que têm uma tendência a desenvolver ou apresentar essa característica, né? E essa característica, por exemplo, né, nós temos aí um floral que chama-se clêmatis. Então, são pessoas que têm essa tendência a se distrair, a não focar na sua atividade. São pessoas que acabam tendo uma mente um tanto não aterrada aqui, né, no nosso aqui e agora. Eles estão viajando tanto, eles estão no mundo da lua, eu costumo dizer, né? São pessoas, em alguns casos, existem até pessoas que, coincidência ou não, o elemento dela coincide com essa característica, elemento ar, né? Pessoas que estão muito no mundo da lua, né? Então acaba trazendo para essa não conexão, vamos assim dizer. Mas, voltando um pouquinho, quando nós atendemos, né? Quando eu atendo uma criança, por exemplo, uma criança que chega para mim, a professora, a escola encaminha para trabalhar essas características, em algumas das questões que eu já peguei ao longo desses anos, são crianças que têm uma certa dificuldade, né, de aprender, por questões que está muito relacionada com a sua base de estrutura familiar. E aí o que acontece, né? Algumas pessoas falam, mas como assim? Como que a estrutura familiar interfere na condição do aprendizado, do foco dessa criança? Já peguei de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar uma criança que, por alguma razão, ela se sinta rejeitada, ela não se sinta amada, ela não se sinta acolhida. Então, o que pode acontecer no comportamento? Eu não estou falando de estrutura, de diagnóstico, estou falando de comportamento. Essa criança na escola, ela vai querer chamar atenção de alguma maneira. Ela não tem atenção em casa, ela vai buscar na escola. Ou em casa, digamos que essa criança, estou buscando o caso, essa criança ela tenha tido um irmão, a mãe engravidou, por exemplo, e tenha um irmão caçula, recém-chegado em casa. Ele se sente abandonado, ele se sente excluído e aí vai fazer de tudo para chamar atenção. E como que é essa chamada de atenção? Muitas vezes, justamente, da própria ansiedade. Às vezes eles falam, mas ela é muito hiperativa, ela não para, ela chama o tempo inteiro, ela está buscando, ela começa uma coisa e não termina, parece que nunca é bom o suficiente, né? Então, essa desconexão que acontece, às vezes tem esse caráter, né? Chamar atenção para si. Isso é um fator, né? O outro, muitas vezes, pode estar relacionado a própria... Porque assim, não podemos falar que a criança tem uma personalidade, até porque ela está no desenvolvimento, né, da sua personalidade. Isso vai se formar mais na fase, né, seus 20 e poucos anos. Mas ela pode, por exemplo, apresentar alguma dificuldade, porque automaticamente, naturalmente falando, ela tem uma energia yang. E aí nós partimos para uma outra linha de raciocínio. Quando nós estudamos a medicina tradicional chinesa, nós sabemos que existe cada fase, né? Cada uma dessas fases, ela corresponde inclusive à nossa estrutura como um todo, né? Existe aí outras linhas, né? Outras linhas de avaliação. A Ayurveda, ela trabalha muitos doshas, né? Vai encontrar quais são os doshas, enfim. Então, cada linha vai ter uma explicação para determinados tipos de comportamento, de ações, etc. Então, essa criança que de repente ela manifesta um quadro de hiperatividade, não consegue concentrar, ela não consegue assimilar a sua atividade, né, o seu conteúdo que ali o professor está passando, por exemplo,
É uma criança que tem internamente uma atitude, uma ação muito rápida. Ela quer as coisas rápido, ela quer que as coisas aconteçam a seu tempo. Então, assim, ela não quer perder tempo estudando. Às vezes ela quer brincar, ela quer ver outras coisas, né? Então, existe aí um quadro que nós falamos de uma criança, por exemplo, uma criança vervém, uma criança empátiens, né? Então é o que? São pessoas que manifestam um quadro interno muito ativo. E na medicina tradicional chinesa, né, essa primeira fase é a fase yang mesmo, é a fase fogo, né? A primeira infância não adianta a gente querer que a criança de repente fique sentadinho ali, concentrado, estudando mais do que ela consegue, porque de fato essa assimilação até para nós, se você fica lá mais de 1 hora lendo, estudando, daqui a pouco você não consegue mais assimilar direito aquele conteúdo. Por isso que existe aí uma maneira de nós encontrarmos os intervalos entre um período de atividade e outra, porque isso é muito importante para dar o tempo de descanso para o nosso cérebro. Então, quando nós olhamos para uma criança, por exemplo, então aí nós temos questões relacionadas ao momento em que ela está vivendo. Então, tem essa questão do fogo, dessa energia yang, de não parar. Às vezes ela pode, de fato, estar tendo algum processo de sentimento para chamar atenção, como eu disse, né? Então, existem inúmeros fatores que podem estar agregados a essa condição. E é claro que quando nós temos algo nesse sentido, a interdisciplinaridade ela é muito importante. Ela é importante que o terapeuta floral ele trabalhe com outros colegas, né, com o psicopedagogo, por exemplo, né? Eu tive muitas aqui na região de São Carlos, muitas psicopedagogas que vieram fazer a formação comigo para justamente associar todo o seu conhecimento enquanto pedagogo, psicopedagogo, né? Porque tinha um comportamento que desenvolvia todos os testes, etc., mas percebia que existia fatores emocionais que levavam, e uma grande parte dessas minhas colegas, vamos assim dizer, era detectado esses aspectos, né? Então tinha fatores relacionados, inclusive na família, como eu mencionei, questões relacionadas a esse temperamento. Ela não é uma criança com uma característica já determinada que ela seja empática, por exemplo, porque nós só vamos perceber isso ao longo dessa jornada, né? Mas está manifestando isso. Ou uma criança vervém, que de fato vervém são pessoas muito hiperativos, são pessoas muito mentais, são pessoas que nós podemos classificar como workaholic, né? Trabalham muito, são pessoas que têm uma mente muito ativa, né? Então não param, trabalham. E aí, por trás disso, existem outros fatores. Que quando nós saímos da infância e chegamos à nossa faixa etária, né, na nossa realidade, nós vamos perceber outras questões que pode estar nos levando a não conseguir focar, a não conseguir guardar aquele tipo de conteúdo, por exemplo.